Olá, sejam bem-vindos à aula número 11 do curso de Fisiologia Vegetal. E agora nós estamos na penúltima semana do nosso curso e nessa semana nós vamos estudar processos energéticos, a fotossíntese e a respiração. Na aula de hoje, o tema principal é a fotossíntese e nós vamos tratar de três aspectos básicos. Primeiro, as etapas da fotossíntese, as principais reações químicas que estão envolvidas nesse processo e vamos falar um pouco sobre a aprendizagem desse conceito. E essa questão é bastante importante porque a fotossíntese ela é uma reação química que importa não só para a fisiologia vegetal, mas para outras áreas do conhecimento. Vocês também vão ouvir falar de fotossíntese em ecologia, em biologia celular, em outras disciplinas desse curso. Portanto, esse é um conhecimento, esse é um conceito, um processo bastante importante. Bom, o que é então a fotossíntese e como que será que ela ocorre, né? Em que períodos que ela ocorre? Do dia, ela ocorre de noite? Quais são os produtos que ela tem, quais são os reagentes dela, né? Quais são as principais dificuldades de você ensinar e aprender sobre esse conceito? Bom, inicialmente eu preciso comentar com vocês sobre os pigmentos que as plantas têm, né? E principalmente um pigmento muito importante chamado clorofila, que é esse que dá a coloração verde para as folhas das plantas, às vezes troncos também, né, para o vegetal de uma maneira geral. E esse pigmento ele está diretamente associado à fotossíntese. Aqui então eu trouxe para vocês um gráfico que mostra a atividade de três tipos de pigmentos, a clorofila B, os carotenoides e a clorofila A, o espectro de luz visível, né, e a ação da fotossíntese em relação a esse espectro. O que a gente vê? Que próximo dessa faixa de luz que está entre o violeta, entre o violeta e o azul, né, essa intersecção aqui, é onde eu vou ter bastante intensidade de fotossíntese. E quando eu chego perto dos comprimentos de onda do vermelho, né, eu também tenho bastante fotossíntese. Aonde eu tenho menos fotossíntese? Quando os comprimentos de onda estão na faixa do verde ou do amarelo. Ou seja, se eu jogar luz verde numa planta, ela não vai fazer fotossíntese. Por quê? Porque a luz verde ela vai ser refletida, não vai ser absorvida. Por isso que eu enxergo verde, né? Porque a luz verde bate, o comprimento de luz de onda verde bate na folha e vem para os meus olhos, e então eu enxergo verde. O vermelho e o violeta vai ser o mais absorvido pelas plantas. E onde é que está essa clorofila, né? Então vamos pegar aqui esse esquema, e eu gosto muito desses esquemas visuais, eles são importantes, principalmente para o aluno entender qual é o tamanho das coisas que você está discutindo com ele, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar um pedacinho da folha, fizer um corte, eu vou enxergar uma célula vegetal. Se eu ampliar essa célula vegetal, eu vou achar aqui o núcleo da célula e essas estruturas verdes aqui, ó. Tá? Isso aqui é a clorofila? Não, isso aqui ainda não é a clorofila. Isso daqui chama cloroplasto, que é essa estrutura grandona aqui, ó, que dentro dela eu vou encontrar o pigmento que é a clorofila. Aonde eu vou encontrar? Dentro dessas pilhas aqui, ó, parecem moedinhas empilhadas, tá vendo? Elas são ocas e aqui dentro é onde eu encontro a clorofila, tá? E essa área toda em volta dela, entre a membrana do cloroplasto e essas pilhas de moeda que eu chamo de tilacoide, eu tenho uma área que se chama estroma. Eu estou dizendo esses nomes todos porque eles são importantes para a gente entender onde ocorre a fotossíntese, tá? Bom, essa daqui seria uma foto de uma microscopia eletrônica em que eu pego esse cloroplasto e amplio ele para vocês verem então aqui as pilhas de tilacoides, né, ó. E esse daqui todo é o cloroplasto. Então, é legal a gente comparar com essa foto anterior, porque isso daqui é uma representação de um desenho, né? O que ela é, a foto dela numa microscopia é isso aqui,
tá? E é interessante porque às vezes os alunos falam assim, ah, mas é daquela cor mesmo, né? É amarelo, é verde. Não, aquilo é uma representação gráfica. Quando eu olho na microscopia, eu não vejo essas cores do mesmo jeito que eu vejo naqueles desenhos, né? Como aqui, por exemplo. Tá? Bom, o que é essa reação da fotossíntese? Né? A reação da fotossíntese, ela implica na presença de um gás, que é o gás carbônico, né? Na presença de água, 6 moléculas de água, na presença de luz, eu produzo um açúcar, né? A glicose, libero o gás oxigênio e água. Tá? Então, essa é a equação geral da fotossíntese. Vamos estudar ela com um pouquinho mais de profundidade para entender o que é que ela está fazendo. Tá? Se eu olhar, então, dentro do cloroplasto, eu quero que vocês agora percebam que uma parte da fotossíntese vai acontecer dentro desse local aqui, que são as pilhas de tilacoide, e outra parte vai acontecer nessa área aqui que eu chamo de estroma. Tá? Quando a energia luminosa entra, as primeiras reações químicas que eu tenho, eu chamo de reações luminosas, né? Às vezes vocês encontram um nome que não é muito adequado, que é a fase de claro, mas o melhor mesmo são reações luminosas. Tá? Nessas reações luminosas, eu vou ter produção, né, de algumas moléculas que são carregadoras de energia, que são o ATP e o NADPH, que vão ser levadas para uma outra fase que eu chamo de reações de fixação de carbono. Tá? E aqui é interessante porque muita gente acha que o oxigênio que foi produzido pela fotossíntese vem de todas as moléculas anteriores que tinham oxigênio, e não é verdade. Tá? Vocês vão ver que o oxigênio daqui da água vai servir para uma coisa e o oxigênio do gás carbônico vai servir para outra coisa. Tá? Então, numa fase de claro, numa fase luminosa, né, de reações luminosas, eu chamo essas fases, por exemplo, de reações não cíclicas. Na reação não cíclica, o que vai acontecer? A energia luminosa vai entrar, né, vai ser capturada por antenas que capturam essa energia luminosa e elas quebram a água, ou seja, elas fazem um processo que se chama fotólise. Foto significa luz e lise significa quebra. Então, eu quebro a água na presença de luz. Isso vai produzir uma série de elétrons e vai liberar aqui um oxigênio, meia molécula de oxigênio. É essa molécula de oxigênio aqui que vai ser liberada, né, no processo que vai compor o ar. Vai compor o ar, ele é um componente do ar, o oxigênio não é o ar. Né? Bom, esses elétrons passam então por uma cadeia que vão para um outro fotossistema que também vai pegar essa energia luminosa, vai pegar esses elétrons e vai produzir esta molécula aqui, que é o NADPH, que ela é carregada de energia, muito carregada de energia. Tá? E vai levar então essa molécula de energia para o ciclo de Calvin. Tá? Esse processo eu chamo de não cíclico, né? Vocês estão vendo que eu fiz ele acontecer nessa direção. Né? Há um outro processo que eu chamo de cíclico, onde eu tenho só uma parte do fotossistema funcionando, e aí eu tenho, na verdade, produção de ATP. Então a energia luminosa entra, passa para cá e volta aqui para o ciclo de Calvin. Tá? Então essas seriam as duas formas de reações que necessitam de luz para acontecer. Portanto, a luz no processo de fotossíntese, ela vai ser utilizada nada mais, nada menos para quebrar a água, quebrar a molécula de água para produzir elétron e liberar oxigênio para o ar. Tá? Então, sem luz, não pode acontecer o processo, porque toda a energia que vai ser utilizada nos processos posteriores dependem desse processo anterior à base de luz. Ou seja, aqueles NADPH que eu falei para vocês e os ATPs, eles precisam ser utilizados, precisam ter acontecido a fase de as reações luminosas antes, para que esse processo todo agora possa acontecer.
Que processo que é esse? Agora que nós vamos ter a produção da glicose, né? Aquilo que a gente chama de glicose vem da energia da quebra da água, tá? E do gás carbônico que foi trazido para o interior da planta. O gás carbônico ele entra nesse ciclo, ele gira aqui, né? E aí ele vai produzindo, então, no final, as moléculas que eu preciso, que são moléculas que no final produzem aqui a glicose. E essa glicose vai ser utilizada para uma série de outras coisas, tá? Vai ser utilizada para síntese de açúcar, de amido, de aminoácido, né? Bom, então, o que a gente tem que pensar, lembrar sempre da fotossíntese, é que ele é um processo que necessita de luz, que esse oxigênio, esse gás oxigênio que foi liberado, ele vem da água, da quebra da água, a quebra da água necessita de luz, e a glicose, na verdade, ela é produzida pela fixação do gás carbônico. O gás carbônico e o oxigênio do gás carbônico vai ser utilizado para fazer a molécula de glicose, que é o C6H12O6, né? Que precisa do oxigênio. Tá? Bom, agora, quando a gente ensina isso na sala de aula, tem alguns probleminhas. Tá? E esses dois pesquisadores brasileiros aqui, Zompero e Laburu, fizeram uma pesquisa muito interessante em que mostraram para a gente que uma das coisas que mais dificulta o aluno de entender fotossíntese é a gente dar para ele aula que seja muito expositiva, né? Isso não estimula muito o raciocínio deles e também não estimula eles a se engajar na aula, né? Então, Zompero e Laburu fizeram um experimento, um experimento que a gente diz, mas nessa área a gente não vai chamar de experimento, fez uma pesquisa, né? Sobre o uso de metodologias investigativas para melhorar a aprendizagem do aluno para esses conceitos aí de fotossíntese, né? O que tem nessas metodologias investigativas, né? Primeiro, são metodologias em que engajam o aluno na atividade, elas estimulam o aluno a participar da atividade. Tá? Tem um problema que eles precisam resolver, eles precisam levantar hipóteses para isso, e para a gente começar essas atividades eu preciso conhecer os conhecimentos prévios desses alunos. Eles são importantes porque eles vão ajudar, inclusive, os alunos a fazerem buscas de informações de coisas que eles sabem ou não sabem. Tá? Também são atividades que estimulam a comunicação daquilo que eles aprenderam. Toda aula os alunos são instigados a falar sobre aquilo que eles viram, o que eles aprenderam, o que eles entendem sobre isso, né? Tem muita observação de evidência. Lembra que na aula passada eu mostrei para vocês germinação de sementes e algumas sementes tinham aquelas radículas ou fases diferentes daquele desenvolvimento da radícula. Observar aquilo e trazer aquilo como uma evidência para alguma resposta de um problema é algo que faz parte de metodologias investigativas. Formular explicações para isso, fazer conexões com o conhecimento científico e produzir pequenos textos e desenhos. Produzir textos também é tarefa de um professor de ciências. Bom, quando eles fizeram essa pesquisa, eles perceberam que os alunos tinham 3 concepções muito interessantes, né? Dentre outras, eu destaquei essas 3 aqui, porque elas são bem interessantes. A primeira delas é que os alunos do 6º ano do ensino fundamental conseguiam fazer uma relação entre luz e fotossíntese. Ou seja, eles sabem que a luz tem alguma coisa a ver com a fotossíntese. Porém, eles acham que o gás carbônico é um elemento essencial para a respiração do vegetal. O que isso quer dizer? Que algumas crianças, quando são perguntadas sobre o gás carbônico, elas dizem que o gás carbônico ele é importante porque ele faz parte da respiração da planta. Ou seja, às vezes eles confundem a respiração com a fotossíntese. Eles acham que a fotossíntese é a respiração da planta. Outra coisa também é que eles não relacionam a fotossíntese com cadeias alimentares. Ou seja, você ouve muitas vezes as crianças falando assim, se acabar a luz no planeta, por exemplo, nós vamos morrer de frio, né?
mas as plantas vão morrer porque elas não vão conseguir fazer fotossíntese. Muitas crianças não conseguem perceber que uma vez que nós não temos plantas, nós não temos o resto da cadeia alimentar, né? Então, nesse trabalho desses pesquisadores, eles fazem algumas sugestões que é o uso de outras formas de você apresentar o mesmo conhecimento para o aluno que não seja só falando para ele ou lendo texto. Então, eles sugerem o quê? Gráficos, tabelas, diagramas, infográficos, modos de representação muito diferentes, né? Então, por exemplo, vídeos, experimentos que eles podem fazer, contas, cálculos matemáticos, tudo isso ajuda a melhorar a compreensão do fenômeno. Quando eles fizeram essa pesquisa, eles apresentaram para os alunos 2 vasos de plantas e perguntaram assim: o que você acha que acontece se a gente pegar um desses vasos e colocar no escuro, né? Uma semana depois, um vaso permaneceu no escuro e o outro no claro, foi trazido para as crianças, então, o resultado, e elas tiveram que discutir o que elas viam ali das plantas que permaneceram no claro e no escuro, né? E é interessante porque muitas das crianças começaram a fazer várias relações que não faziam antes, né? Outras coisas também que eles mostraram foram esquemas explicativos da fotossíntese, pedindo para as crianças descreverem o que aprendiam. O que eles viram como resultado? Que a compreensão realmente ela foi facilitada quando você usa outros materiais e traz outras formas de apresentar o fenômeno para o aluno, né? Outro dado de pesquisa que eles têm também, que é muito interessante, é que se o aluno não tem acesso a um conhecimento científico, e às vezes eles tinham acesso, por exemplo, a um livro didático, a um material didático mais sistematizado, se eles não têm acesso ao conhecimento científico, eles não resolvem o problema, né? Portanto, não é só uma questão de você apresentar materiais e fazer as crianças manipularem coisas, né? Tem a ver também com uma série de compreensões de conceitos importantes. Como eu já disse na aula anterior, quando eu falava de alfabetização científica, é importante conhecer conceitos. Então, vocês viram o que é a fotossíntese e na semana que vem eu vou discutir com vocês, na aula que vem, vou discutir com vocês um outro processo energético bastante importante que é a respiração celular. E aí vem aquela pergunta, a planta respira? Respira como? Faz o quê? Né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula.